Imagine ter 19 anos, uma mochila com 3 mudas de roupa e R$ 50 no bolso. Agora imagine encontrar seus pertences numa sacola plástica amarrada na grade da própria casa, no meio da madrugada, depois de um turno duplo de trabalho. A porta trancada, a mãe do outro lado que não abriu. Bianca Ferreira ficou sentada naquela calçada fria de março até o sol nascer, contando moedas. R$ 47 e uma passagem de ônibus. Era tudo. Mas o que aconteceu nos meses seguintes? O que ela encontrou no 18º dia, de um galpão que ninguém queria, no canto mais escuro do fundo, embaixo de uma tampa de concreto que o tempo havia esquecido, mudou não apenas a vida dela. Mudou a história de um artista que morreu sem saber que suas obras sobreviveram. E provou que, às vezes, o que nos expulsa de um lugar é exatamente o que nos empurra para o único lugar onde, de fato, sempre pertencemos. Antes de continuar com essa história de recomeço e descoberta, se você gosta de histórias sobre pessoas que encontraram algo extraordinário quando tinham absolutamente nada a perder, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história de superação como essa. E me conta aqui nos comentários. Você já apostou em algo quando todo mundo achava que era loucura? De onde você está assistindo? Adoro saber até onde essas histórias chegam. Agora vamos continuar, porque o que Bianca encontrou naquele galpão vai te prender até o final. Bianca Ferreira tinha nascido numa segunda-feira de agosto de 2004, numa maternidade pública de Feira de Santana, no interior da Bahia, dentro de um sistema de saúde que já estava lotado e sem anestesia disponível. Iracema, sua mãe, segurou sua própria mão durante o parto. Não havia ninguém ao lado dela. O pai de Bianca era um nome num papel que a mãe recusava a pronunciar em voz alta. Bianca cresceu sabendo muito cedo que o mundo não se organizava ao redor dela e que a única coisa que a vida devia a ela era a chance de acordar no dia seguinte e tentar outra vez. A infância foi no bairro do Tomba, um conjunto de ruas de terra vermelha, casas de alvenaria meia pintada e calçadas irregulares que pareciam decidir a cada estação se iriam ou não existir depois da chuva. Bianca ia à escola de chinelo de dedo porque o tênis era guardado para as provas. Aprendia no quintal a diferença entre os cheiros de terra seca e terra molhada e tinha o costume de sentar no meio-fio no fim da tarde, olhando os ônibus passarem como quem estuda mapas de um mundo que ainda não visitou. Ela era quieta do jeito que crianças ficam quietas quando aprendem que perguntas inconvenientes não costumam receber respostas. Mas dentro dessa quietude havia uma inteligência afiada, do tipo que observa mais do que fala e processa mais do que demonstra. Iracema trabalhava como diarista e Bianca entendia isso da forma que filhos entendem quando são novos demais para ter palavras, mas velhos o suficiente para sentir o peso. A mãe saía cedo, voltava tarde, trazia dinheiro que sumia rápido demais, e havia semanas em que o almoço era o que a misericórdia e a criatividade permitiam. Bianca nunca reclamou. Havia aprendido que reclamar não produzia alimento nem consertava teto. Havia aprendido que silêncio estratégico era uma forma de sobrevivência tanto quanto de dignidade. Valdemar entrou na vida de Iracema quando Bianca tinha 11 anos. Era um homem de poucas palavras e presença pesada, o tipo que ocupa o espaço de uma sala sem necessariamente dizer nada. Motorista de caminhão, ausente por semanas a fio, presente de uma forma que pesava mais do que a ausência. Nunca bateu, nunca gritou. Mas havia um tipo de frieza calculada nele que Bianca sentiu desde o primeiro jantar. A frieza de quem olha para uma criança que não é sua e faz os cálculos em silêncio. Ela tinha 11 anos e já sabia que não passava no cálculo dele. Os anos seguintes foram de coexistência tensa, do tipo que não explode, mas corrói. Bianca aprendeu a chegar em casa sem fazer barulho,
a jantar depressa, a não convidar amigas, a ocupar o mínimo de espaço possível dentro da própria casa. Terminei o ensino médio com 17 anos e as melhores notas da turma em matemática e português. Não porque houvesse alguém incentivando, mas porque a escola era o único lugar onde as regras eram as mesmas para todo mundo e onde seu esforço produzia resultado visível. A professora Sueli uma vez disse para ela que ela deveria tentar a Universidade Federal. Bianca sorriu, agradeceu e foi para casa ajudar Iracema a lavar louça. Com 17 anos e meio, conseguiu o emprego na fábrica de calçados. Linha de montagem, segundo turno, salário mínimo menos os descontos. Era longe, exigia 2 ônibus cada trecho, mas era dinheiro real saindo todo mês, com o nome dela impressito no contra-cheque. Havia algo naquele contra-cheque que ela dobrava com cuidado e guardava na última gaveta. Não era apenas dinheiro, era prova. Prova de que ela existia de uma forma que o mundo reconhecia. A noite de março chegou num sábado. Bianca havia feito hora extra até às 22 horas. Os ônibus naquele horário eram escassos e ela chegou em casa perto da meia-noite, com os pés doendo dentro do sapato de segurança e o pensamento lento de quem trabalhou 12 horas em pé. A chave não entrou na fechadura. Ela tentou de novo. Depois de novo. Ficou parada por alguns segundos, processando. Então desceu os olhos e viu a sacola plástica amarrada na grade. Uma sacola de mercado, daquelas brancas com alça vermelha, meio transparente o suficiente para reconhecer as peças de roupa dobradas dentro. Ela não chamou, não bateu na porta, não gritou o nome da mãe. Havia dentro dela, naquele momento, algo mais parecido com clareza do que com dor. Uma clareza fria e precisa de que aquela porta não ia abrir. Que Iracema estava do lado de dentro e havia feito a escolha dela, e que gritar só serviria para acordar os vizinhos e não mudar absolutamente nada. Bianca pegou a sacola, sentou na borda da calçada com ela no colo e ficou ali, quieta, olhando a rua vazia da madrugada, contando internamente as moedas que sabia que tinha na carteira. 47 reais. Uma passagem de ônibus. O sol nasceu cor de ferrugem sobre o telhado das casas do Tomba. Bianca ainda estava sentada na calçada quando a primeira vizinha abriu a janela às 5 da manhã. Levantou, ajeitou a mochila nas costas, pegou a sacola na mão e foi para o ponto de ônibus. Não olhou para trás. Os 3 meses seguintes foram construídos sobre uma arquitetura precária de sobrevivência que ela montou peça por peça sem que ninguém percebesse que estava montando. Dona Conceição, supervisora da fábrica, era uma mulher de 58 anos, com os pés grandes e o coração maior ainda, que havia visto muita coisa em 22 anos de chão de fábrica. Quando Bianca apareceu na segunda-feira, com a mesma roupa da sexta e um hematoma de noite mal dormida sob os olhos, Dona Conceição perguntou apenas: "Você tem onde ficar?" Bianca disse que estava resolvendo. Dona Conceição acenou com a cabeça, foi até o vestiário feminino, abriu o armário maior do canto e tirou o cadeado. "Esse aqui está sem dona desde janeiro", ela disse. "Você não viu nada. Eu não disse nada." A vida dentro do vestiário era um exercício de geometria humana. O armário aberto serviu de guarda-roupa. O banco comprido serviu de cama depois que ela conseguiu um colchonete fino de espuma no bazar do centro por 30 reais. Acordava às 5, lavava o rosto antes que as outras funcionárias chegassem, ia para a linha de montagem. Às vezes almoçava, às vezes poupava. À noite, depois que a fábrica fechava e o vigilante fazia a última ronda, sem olhar direito para o vestiário, ela deitava no colchonete, ouvia o ventilador de teto girar devagar e ficava encarando o teto até o sono vir. Não havia revolta nisso. Havia uma espécie de concentração absoluta, a concentração de quem sabe que está numa situação que só ela pode resolver,
e que resolver exige não gastar energia com o que não pode ser mudado. Ela poupava cada real acima do essencial. Não comprava salgado na cantina. Não tomava o suco que vendiam na carrocinha perto do portão. Jantava no boteco da esquina porque era o mais barato, arroz e feijão com ovo. E sempre deixava R$ 2 de gorjeta para a moça que atendia, porque havia uma linha invisível entre economizar e tratar mal quem estava trabalhando do mesmo jeito que ela. Em 3 meses, havia juntado R$ 220 além do que precisava para os gastos básicos do mês seguinte. Não era nada, era tudo. Foi numa tarde de sábado, no começo de junho, que Bianca foi ao leilão municipal. Havia visto o anúncio colado num poste perto da fábrica. Uma folha A4, impressa em preto e branco com as letras levemente tortas, de quem copiou o cartaz num xerox ruim. Leilão de propriedades municipais com dívida de IPTU, bairro Industrial, sábado às 14 horas. Ela foi porque era sábado, e a fábrica não funcionava sábado, e ela não tinha para onde ir, e havia aprendido a preencher o tempo livre com coisas que não custavam dinheiro. A curiosidade era gratuita. O galpão onde o leilão acontecia ficava no bairro Industrial, a 30 minutos de ônibus. Cheirava a mofo e papel velho. Havia 15 cadeiras plásticas dispostas em fileiras e 11 pessoas sentadas, a maioria com expressão entediada de quem veio mais por obrigação do que por interesse. O leiloeiro era um homem pequeno de bigode bem aparado, que lia os lotes numa voz monocórdia, olhando para o papel, raramente para o público. Os primeiros lotes foram terrenos em áreas de difícil acesso, lotes irregulares que ninguém queria. Os poucos lances que apareceram eram baixos, preguiçosos. O lote 17 foi chamado sem entusiasmo. Galpão comercial, 480 metros quadrados, bairro do Tomba, estrutura comprometida, sem utilidade comprovada. O leiloeiro levantou os olhos pela primeira vez. Lance inicial, R$ 50. Silêncio, ele repetiu. Silêncio de novo. Uma das 11 pessoas olhou para o relógio. Outra mexeu no celular. Bianca levantou a mão. Ela própria não saberia explicar por quê. Não havia planejamento naquele gesto, nenhuma estratégia, nenhum cálculo que fizesse sentido racional. R$ 50 era uma quantia que ela conseguia visualizar saindo do bolso sem que o mundo desmoronasse. Era o único valor no leilão que não era abstrato para ela. E havia outra coisa, menor e mais verdadeira. Aquele galpão estava no bairro do Tomba, o mesmo bairro onde havia crescido, e pela primeira vez na vida havia a possibilidade, absurda, ridícula, mas real, de ter um lugar que fosse seu, qualquer lugar, qualquer coisa. Lance de R$ 50 com a senhora do fundo, o leiloeiro disse sem olhar para ela. Mais algum? Não? Lote 17, arrematado por R$ 50. Ela assinou os papéis com a letra cuidadosa que aprendera nas aulas de português. Pagou em dinheiro vivo 4 notas de 10 e 2 de 5, dobradas com precisão. O cartório levou 3 semanas para processar a documentação. Quando a chave chegou dentro de um envelope amarelo, uma chave enferrujada, do tamanho de um palmo, que parecia ter sido forjada antes de Bianca nascer, ela segurou no meio da rua por alguns segundos antes de colocar na mochila. Tinha um galpão. Não tinha ideia do que fazer com ele, mas tinha. O primeiro dia no galpão foi uma declaração honesta de como as coisas estavam. Bianca chegou com uma vassoura, um balde, 2 panos velhos e a chave enferrujada numa tarde de quarta-feira, ainda com o uniforme da fábrica, porque não havia tido tempo de trocar. A fechadura cedeu depois de 2 minutos de esforço e um pouco de saliva aplicada na ferrugem. A porta rangeu como uma coisa que não estava acostumada a ser apertada e abriu para o escuro. 480 metros quadrados de abandono com pretensões. As paredes eram de alvenaria descascada.
o reboco caindo em placas largas que revelavam o tijolo por baixo. Tijolo escuro, do tipo antigo, que absorvia a umidade e a devolvia como cheiro de terra molhada mesmo nos dias secos. O telhado de zinco tinha 3 buracos que deixavam entrar luz em colunas imprecisas, como holofotes mal posicionados sobre o pó. O chão era de cimento rachado, coberto por uma camada espessa de poeira vermelha, a poeira da Bahia, que é uma cor tanto quanto uma substância e se instala nos lugares com a determinação de quem chegou para ficar. Havia um cheiro de óleo velho, de tempo parado, de coisa que foi usada e largada sem despedida. Bianca ficou parada na entrada por 5 minutos. Olhou o espaço do princípio ao fim, da esquerda para a direita, do chão para o teto. Pensou com clareza e sem autocomiseração. Piorei de vida. Depois entrou, colocou o balde no chão, pegou a vassoura e começou a varrer. Nas primeiras semanas, o galpão foi apenas um endereço. Ela levava a mochila de manhã, deixava num canto, ia trabalhar, voltava à noite. Improvisou uma rede entre 2 vigas metálicas, usando uma peça de lona que achou no fundo do galpão dobrada em 4, dura de tão ressecada. Dormia nela com uma certa dignidade improvisada. Era quente no verão baiano e barulhenta quando o vento batia no zinco. Mas era sua. Ninguém tinha a chave. Aos poucos, a rotina foi se expandindo. Bianca começa a varrer não por obrigação, mas por uma necessidade mais funda. O tipo de necessidade que as mãos têm quando a cabeça não tem como processar. Varrendo, descobriu que o chão de cimento tinha uma qualidade boa embaixo da sujeira. Varrendo, descobriu que as paredes, apesar do reboco caindo, eram sólidas. O tipo de alvenaria que não cede, que aguenta. Varrendo, descobriu que o galpão, apesar de tudo, tinha boa proporção. Alta demais para o que havia sido, mas com uma qualidade de luz quando o sol entrava pelos buracos do telhado, que fazia a poeira vermelha no ar parecer ouro em suspensão. Ela tapou os buracos do telhado com pedaços de lona pretos, comprados no barraco de material de construção a 400 metros dali. Pagou R$ 22 pelas lonas e passou um sábado inteiro em cima de uma escada que pediu emprestado ao vizinho do galpão ao lado. Um homem de uns 60 anos, chamado Seu Cláudio, que olhou para ela do portão com uma curiosidade silenciosa, mas não fez perguntas. Os buracos ficaram tapados. Quando choveu na quinta-feira seguinte, o chão do galpão ficou seco pela primeira vez em anos. Havia algo satisfatório naquilo que Bianca não sabia nomear, mas reconhecia. A sensação de fazer uma coisa pequena e ver o resultado concreto. A chuva caindo lá fora, o chão seco lá dentro. Ela havia feito isso, com as próprias mãos e R$ 22 e uma tarde de sábado. Era pequeno, era suficiente por agora. O 18º dia foi uma quarta-feira de tarde com sol alto e vento fraco. O tipo de dia que no interior baiano parece idêntico ao anterior e ao posterior, mas carrega uma diferença invisível que só a memória registra depois, quando tudo muda. Bianca estava varrendo o canto mais escuro do fundo, o canto que ela havia deixado para o fim, porque a sujeira acumulada ali tinha uma densidade diferente, mais compacta, mais antiga, como se aquele espaço específico tivesse sido o epicentro de algo que ela ainda não compreendia. A vassoura bateu em algo oco. O som foi imediato e inconfundível, não o som surdo de vassoura em cimento, mas o som leve, oco, de coisa que tem espaço embaixo. Bianca parou, abaixou a vassoura e ficou olhando para o chão. Do lado de fora, um pássaro gritou uma vez e sumiu. Ela ajoelhou e começou a esfregar a poeira com a palma da mão. Devagar, como quem não tem certeza do que está procurando, mas sabe que está no lugar certo. A tampa apareceu, feita à mão, de concreto simples, com acabamento irregular.
Não era algo que havia sido planejado para ser visto. Havia sido planejado apenas para não ser encontrado. No centro, havia uma argola de ferro escurecida pelo tempo, o tipo de escuridão que o ferro fica quando absorve décadas de umidade e esquecimento. A argola estava presa na tampa por um grampo artesanal de aço. Bianca a segurou com os 2 polegares e puxou. Não cedeu. Ela se levantou, foi buscar o cabo da vassoura, encaixou no arco da argola como uma alavanca e puxou de novo com o peso do corpo. A tampa soltou na terceira tentativa com um som baixo e definitivo. O som de algo que havia esperado muito tempo para ser aberto e que cedia agora sem resistência, só com a lentidão de quem guardou por muito tempo. O ar que subiu do porão era diferente, mais frio, mais seco. O tipo de ar que fica preservado em lugares fechados por décadas, que não circula, que guarda consigo a temperatura e o silêncio de outro tempo. Bianca ficou parada na beira do porão, olhando para o escuro. Tirou o celular do bolso e acendeu a lanterna. O feixe de luz desceu os degraus. 6 degraus de tijolo artesanal, do tipo que não se fabrica mais. Cortados manualmente e assentados com argamassa grossa. As paredes eram de tijolo escuro. As mesmas mãos que haviam construído o galpão haviam construído aquele porão, décadas antes de Bianca existir. O espaço tinha aproximadamente 2 metros de profundidade por 3 de largura. Suficiente. Ela desceu o primeiro degrau, o segundo, o terceiro. Parou no quarto e levantou o celular devagar, varrendo a luz pela parede da esquerda, e ficou imóvel. Presas por ganchos enferrujados na parede de tijolo, havia telas, pinturas a óleo, emolduradas em madeira escura, dispostas com um cuidado que contrastava com tudo o mais naquele espaço. Havia fileiras delas, 1, 2, 3 fileiras sobrepostas do chão até quase o teto, telas de tamanhos variados, todas viradas para frente, todas intactas apesar do tempo. Bianca desceu os 2 degraus restantes e ficou no centro do porão. Levantou a lanterna mais alto. Eram retratos e paisagens e cenas do cotidiano. Uma mulher carregando uma bacia de água na cabeça, a coluna reta, o equilíbrio absurdo. Um mercado de feira com barracas de palha e gente que parecia respirar dentro da tela. Crianças sentadas sob uma mangueira grande, os pés descalços no chão vermelho. Homens com chapéu de couro em poses que misturavam cansaço e dignidade. O traço era firme, a cor intensa. Não a cor decorativa dos quadros de enfeite, mas a cor real da Bahia, aquele laranja de terra, aquele verde escuro de vegetação que sobrevive ao sol. Havia nas pinturas uma qualidade que Bianca não tinha palavras técnicas para nomear, mas que reconhecia de outra forma. Pareciam vivas. Pareciam olhar de volta. No canto inferior direito de cada tela havia uma assinatura, pequena, inclinada para a direita, com a letra cursiva de quem aprendeu a escrever sozinho. E Barros, Bahia, 43 telas. Bianca ficou sentada no chão frio do porão por 1 hora. Não contou o tempo, só percebeu quando a bateria do celular caiu para 12% e a lanterna ficou mais fraca. Naquela hora, olhando as pinturas ao redor, havia algo que ela sentia, mas não conseguia organizar. Não era euforia, não era medo, não era surpresa exatamente. Era mais parecido com a sensação de entrar num quarto que você nunca viu e reconhecer o cheiro. Como se aquele porão, aquelas telas, aquele silêncio fossem algo que havia esperado especificamente por ela, e que ela, sem saber, havia esperado de volta. No canto do porão, encostado na parede, havia uma caixa de madeira com ferragens de latão escurecidas. Ela a puxou para o centro do espaço e levantou a tampa devagar. Dentro havia papéis, muitos papéis. Cartas amareladas dobradas em 4, atadas em grupos com barbante de sisal ressecado.
Um diário com capa de couro marrom, as páginas inchadas de umidade antiga, e no fundo da caixa, uma certidão de nascimento plastificada. A plastificação artesanal daquelas que se fazia décadas atrás, com papel contact amarelado nas bordas. Bianca pegou a certidão com cuidado. Eulina Barros dos Santos, nascida em 15 de março de 1931, Feira de Santana, Bahia, filha de Benedita Barros e Antônio dos Santos. Ela virou a certidão. No verso, alguém havia escrito a lápis com letra trêmula e grande, a letra de alguém que escreve pouco ou que escreveu com a mão instável. Quem encontrar estas telas, procure o nome. Elas valem mais do que este chão. Bianca ficou olhando para aquelas palavras por muito tempo. Depois, fotografou tudo com o celular. As telas, a caixa, as cartas, o diário, a certidão, a assinatura em cada tela, e subiu os 6 degraus de volta para o galpão. Fechou a tampa do porão com cuidado. Ficou parada no espaço vazio por alguns minutos, olhando para o chão como se pudesse ver através dele. Então pegou a vassoura, apoiou no ombro e saiu para a rua. Naquela noite, sentada numa cadeira de plástico na Lan House da Avenida Presidente Médici, por R$ 3 a hora, Bianca digitou na barra de pesquisa E. Barros Pintor Bahia. Os primeiros resultados foram vagos. Ela refinava, tentava combinações, adicionava termos. E. Barros Artista Feira de Santana. Pintor baiano, século XX. Bahia Art Oil Painting e Barros. Em alguns casos havia menções breves. Um leilão de 2018 no Rio de Janeiro listava uma obra atribuída a E. Barros, Bahia, avaliada em R$ 28 mil. Uma galeria de Salvador tinha uma tela atribuída ao mesmo artista por R$ 42 mil. A obra estava descrita como rara, o artista como praticamente desconhecido, apesar da qualidade excepcional. Ela passou para a segunda Lan House da noite, quando a primeira fechou às 22 horas. Na terceira noite de pesquisa, encontrou o que procurava num repositório de memória artística da Universidade Federal da Bahia. Uma tese de graduação de 2009 de um estudante chamado Marcos Vinícius Leão, intitulada Artistas Negros do Interior Baiano no Século XX, Presença e Apagamento. No capítulo 4, havia um subcapítulo de 6 páginas intitulado O Caso Eulino Barros, o homem que desapareceu antes de ser encontrado. Eulino, não Eulina. Eulino Barros dos Santos. A certidão estava em nome de Eulina, porque o cartório havia registrado errado e a família nunca corrigiu. Isso ficou claro no texto da tese, que citava uma carta do próprio artista mencionando o engano com humor amargo. Eulino Barros, nascido em 1931, filho de lavadeira e pedreiro autodidata, havia aprendido a pintar sozinho na adolescência, usando materiais comprados com o dinheiro que ganhava fazendo bicos. Sua obra começou a circular em galerias informais de Salvador e Recife na segunda metade dos anos 1950. Entre 1955 e 1968, havia vendido dezenas de obras para colecionadores particulares. Sua técnica era considerada por estudiosos posteriores como uma síntese única entre o realismo figurativo e a sensibilidade afro-brasileira do sertão. Cada tela era um documento tanto quanto uma obra, um arquivo visual de um mundo que estava desaparecendo enquanto ele pintava. Em 1979, Eulino Barros havia parado de aparecer, sem exposições, sem vendas, sem registros. O estudante da tese havia rastreado o desaparecimento até uma disputa de herança com um irmão mais velho, que afirmava ter direito às obras como bens da família. O processo judicial foi longo e mal documentado. Eulino havia escondido as obras para que o irmão não as tomasse. Morreu em 1981, em Feira de Santana, num hospital público, com tuberculose, sem conseguir recuperar o que havia guardado.
A tese encerrava o capítulo com uma frase que Bianca leu 3 vezes. Eulino Barros foi um artista que a história esqueceu antes de terminar de acontecer. Ela ficou olhando para a tela do computador por um tempo que não soube medir. Lá fora, na Avenida Presidente Médici, um ônibus passou soando buzina. Alguém na mesa ao lado estava jogando alguma coisa com sons de explosão. O ventilador de teto da Lan House girava com um ruído ligeiramente desigual que ela havia aprendido a ignorar. Dentro dela havia algo que ainda não tinha nome, mas que estava se organizando devagar, como água que encontra o nível. 43 telas, Eulino Barros, avaliadas individualmente entre 18 e 45 mil reais. 43 delas. Ela fechou o navegador, pagou os R$ 3 da hora, foi para o galpão, subiu na rede de lona e ficou olhando o teto de zinco até as 4 da manhã. Na manhã seguinte, acordou com o mesmo pensamento com que havia adormecido, se é que havia dormido de verdade. Precisava de alguém que entendesse de arte, de valor, de como essas coisas funcionavam. Alguém de confiança. O problema era que seus círculos de confiança eram pequenos e especializados em sobrevivência, não em mercado de arte. Levou uma semana pesquisando até encontrar o nome de Mônica Estrela, galerista de Salvador, fundadora da Galeria Estrela do Norte, conhecida por trabalhar com artistas negros e afro-brasileiros históricos. Havia um artigo sobre ela numa revista de cultura baiana de 2021 que a descrevia como a mulher que resgatou artistas que a história oficial havia abandonado. Havia uma foto. Uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curto, olhos que no preto e branco da foto transmitiam atenção concentrada. Bianca ligou para a galeria usando o celular com crédito comprado naquele mesmo dia. Pediu para falar com a Mônica. A recepcionista perguntou o assunto. Bianca disse que tinha encontrado obras de Eulino Barros. Houve uma pausa de 4 segundos que Bianca aprenderia a reconhecer depois como o som de alguém tentando decidir se acredita no que acabou de ouvir. Mônica Estrela apareceu no galpão 3 dias depois com uma câmera profissional, um bloco de anotações e uma assistente chamada Rayane. Bianca a encontrou na porta. Uma mulher pequena de presença grande que entrou no galpão olhando tudo ao redor com a atenção especializada de quem viu muitas coisas e sabe exatamente o que está procurando. Bianca levou as duas para o fundo, tirou a tampa do porão, desceu primeiro com a lanterna. Mônica desceu devagar, segurou no batente dos degraus, ficou parada no último degrau por um momento antes de colocar o pé no chão do porão. O silêncio que se seguiu durou 40 segundos. Bianca contou. Mônica ficou parada no centro do espaço com a câmera abaixada, olhando as telas sem fotografar, sem anotar, apenas olhando. Rayane, que havia ficado no canto com o bloco aberto e a caneta preparada, também havia parado. Finalmente, Mônica disse: "Quanto tempo elas estão aqui?" "Desde 1979, pelo que descobri." Mônica assentiu devagar. 44 anos guardadas. Ela caminhou devagar até a parede, se abaixou na frente de uma tela menor, um retrato de homem de meia-idade com chapéu de couro, o olhar dirigido levemente para o lado, como se tivesse sido surpreendido pela tela, em vez de posado para ela. "Este é Eulino", ela disse, não como pergunta. "Você vê como ele pinta a dignidade? Não está documentando miséria, está pintando grandeza." Bianca ficou olhando a tela. Havia uma coisa que ela havia sentido naquela primeira hora no porão, mas não havia conseguido articular, e Mônica acabava de nomear: dignidade. As figuras nas pinturas de Eulino Barros não eram objetos de compaixão, eram sujeitos de si mesmas. A mulher com a bacia na cabeça não estava curvada pelo peso, estava de coluna reta. Os homens com chapéu de couro não tinham olhos de vítima. Tinham olhos de quem conhece o próprio valor. Mônica ficou no porão por mais de 2 horas, fotografando cada tela,
examinando o estado de conservação, fazendo anotações. Quando subiu, sentou numa caixa de madeira que Bianca havia colocado no galpão como assento improviso e ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Preciso que você entenda a magnitude do que está aqui. Eulino Barros é considerado pelos poucos estudiosos que o conhecem como um dos artistas negros mais importantes do interior baiano do século XX. Há museus buscando obras dele há anos. Há colecionadores que pagaram fortunas por telas sem procedência confirmada apenas por serem atribuídas a ele. Com procedência documentada, com essas cartas e esse diário comprovando a autoria, o valor real dessas obras é substancialmente maior do que qualquer estimativa que você possa ter encontrado." Bianca disse: "Quanto substancialmente?" Mônica Estrela a olhou por um segundo. "A avaliação precisa de um perito. Mas o que posso dizer, com a minha experiência de 23 anos nesse mercado, estamos falando provavelmente de um valor que pode mudar sua vida de forma completa e permanente." Bianca assentiu devagar. Havia uma calma nela naquele momento que vinha não de indiferença, mas de algo mais fundo. A calma de quem já passou pelo pior e aprendeu que as extremidades do espectro, tanto o pior quanto o melhor, chegam sem aviso e pedem apenas que você continue de pé. "Eu preciso de discrição", Bianca disse, "pelo menos por enquanto, até que eu entenda o que fazer." "Claro", Mônica disse, e Bianca acreditou nela. O problema com discrição é que ela depende de todo mundo na cadeia, não apenas de quem faz o pedido. 11 dias depois da visita de Mônica Estrela, numa manhã de terça-feira, Bianca chegou ao galpão e encontrou 2 carros estacionados na frente. Um SUV preto, novo, com placa de Feira de Santana. Um carro menor, prata, com adesivo de escritório de advocacia na traseira. 3 homens estavam diante da porta do galpão. 2 de terno, um de calça social e polo, mais alto, com o tipo de postura que vem de acreditar que qualquer espaço onde você está lhe pertence por direito natural. O homem de polo era Renato Castilho. Bianca não conhecia o nome ainda, mas aprenderia. Renato Castilho tinha 48 anos e era filho de um construtor local que havia comprado, vendido e por vezes ocupado propriedades na região do Tomba durante as décadas de 1980 e 1990, com a habilidade específica de quem entende que documentação incompleta pode ser uma forma de poder tanto quanto dinheiro. Renato havia herdado o negócio e os métodos. Quando a visita de Mônica Estrela ao galpão de uma menina desconhecida do bairro do Tomba chegou aos seus ouvidos, e em cidades do interior, notícias desse tipo chegam rápido ao ouvido de quem tem o hábito de escutar, Renato havia ligado para os 2 advogados naquela mesma tarde. "Bianca Ferreira", o homem de polo disse quando ela chegou perto. "Sou eu." Ele estendeu a mão. Ela não pegou. Renato Castilho apresentou os advogados, os 2 com nomes que ela esqueceu imediatamente, e disse, com a voz do tipo que não faz declarações, apenas constata fatos: "Temos algumas informações importantes sobre esta propriedade que precisamos compartilhar com você." Abriu a pasta que um dos advogados segurava e tirou um documento. "Existe um usufruto vitalício registrado em cartório em 1989, em nome do meu pai, Geraldo Castilho, que abrangia este imóvel antes da inclusão na dívida ativa municipal. O município não tinha direito legal de incluir esta propriedade no leilão enquanto o usufruto estava ativo." Bianca olhou para o documento. Não entendia os termos jurídicos, mas entendia a estrutura. Alguém estava dizendo que a propriedade que ela havia comprado legalmente não era dela para ser comprada. "E as obras no interior do imóvel", continuou Renato Castilho, "sendo bens integrados à propriedade, conforme o artigo 1229 do Código Civil, seguem a mesma lógica, pertencem ao imóvel e, portanto, à herdade dos direitos sobre o imóvel." Bianca ficou em silêncio. "Entramos com medida cautelar essa manhã", disse um dos advogados.
O juiz autorizou o lacre temporário do espaço específico onde se encontram os bens. A senhora não pode remover, vender, fotografar para fins comerciais ou de qualquer forma dispor das obras enquanto o processo tramita. O segundo advogado tirou uma fita amarela da pasta. Lacre judicial. Bianca ficou parada olhando enquanto um dos advogados entrou no galpão. A chave da qual ela era a única detentora havia sido copiada, entendeu depois, possivelmente pela própria pessoa que havia avisado Renato, e desceu ao porão. O som de fita sendo colada nas paredes subiu pelos degraus. Depois, o advogado subiu, prendeu o lacre na tampa do porão, prendeu outro na porta do galpão e entregou para ela um papel que ela devia assinar, reconhecendo o recebimento da notificação. Ela assinou. Guardou a cópia no bolso. Ficou parada na calçada enquanto os 3 homens voltavam para os carros e iam embora. A rua estava quieta. Um cachorro atravessou de um lado ao outro sem olhar para ela. O sol das 11 da manhã batia horizontal no telhado do galpão, com aquele calor específico do interior baiano que não é hostil, é apenas absoluto. Bianca sentou no meio-fio da calçada. A mesma posição que havia ocupado naquela madrugada de março, na frente de outra porta fechada contando moedas. Desta vez, não havia moedas para contar. Havia um papel que ela não entendia em uma mão e uma chave que tinha sido copiada sem seu conhecimento na outra. Foi seu Cláudio quem a encontrou ali. Ele saiu do terreno ao lado, que era onde morava há 32 anos, com uma lata d'água na mão, como se fosse regar alguma coisa. Mas parou quando viu Bianca sentada no meio-fio com o papel no colo. Ficou parado por um segundo, depois foi até ela. Ele tinha 64 anos. Era magro, com aquela magreza de quem sempre foi magro e nunca precisou de outra forma. Cabelo quase branco, cortado rente, os olhos escuros com a atenção concentrada de quem trabalhou a vida toda com documentos e aprendeu a ler os detalhes que os outros passam por cima. "O que aconteceu?" ele perguntou. Bianca levantou o papel. "Me disseram que meu galpão não é meu." Seu Cláudio pegou o papel com cuidado, leu devagar da primeira à última linha. O rosto não demonstrou surpresa. Demonstrou algo mais parecido com reconhecimento. "Renato Castilho", ele disse, mais para si do que para ela. Dobrou o papel com cuidado e devolveu. "Você pode me dizer o número do cartório onde registraram esse usufruto?" Bianca apontou para o papel. Ele leu de novo, encontrou o número, assentiu. "Venha", ele disse. A casa de seu Cláudio por dentro tinha o cheiro de casa de quem vive há muitos anos no mesmo lugar. Café antigo, papel, madeira aquecida pelo sol. Era organizada com a precisão de quem acredita que cada coisa tem um lugar e um propósito. Ele levou Bianca para um quarto nos fundos que havia sido convertido em arquivo. Fileiras de caixas de papelão identificadas com anos, pastas plásticas transparentes com documentos visíveis através do plástico, um sistema de catalogação que parecia mais eficiente do que muitos arquivos municipais. "Eu trabalhei 31 anos no cartório de registro de imóveis desta cidade", seu Cláudio disse, abrindo a caixa identificada como 2003-2004. "Me aposentei em 2007. O hábito de guardar cópias de tudo eu nunca larguei." Ele foi folheando os documentos com a segurança de quem conhece o próprio arquivo de cor. "O usufruto do pai de Renato Castilho existiu. Você pode registrá-lo em cartório em 1989 por uma razão que não precisa ser honesta para ser legal. Mas o que o documento dele não vai mencionar é que esse usufruto foi cancelado por abandono em março de 2003, quando a propriedade entrou para a dívida ativa municipal por falta de pagamento de IPTU há mais de 5 anos consecutivos. O cancelamento foi registrado em cartório. Ele encontrou o que procurava. "Por mim", tirou da pasta um documento com protocolo de cartório,
data de março de 2003, assinatura do registrador, Cláudio Ferreira Barreto. Bianca olhou para o papel, depois para ele. Eu guardei cópia de todos os documentos que registrei nos meus últimos 15 anos de cartório, seu Cláudio disse. Não por desconfiança, mas por hábito. Homem que trabalhou a vida com papel, aprende que papel é a única coisa que não mente se não for falsificado. O cancelamento desse usufruto foi registrado legalmente, de acordo com a legislação vigente, antes do município incluir a propriedade no leilão. O leilão foi correto, a compra foi correta, o galpão é seu. Defensora pública se chamava Doutora Patrícia Melo. Tinha 36 anos e o tipo de cansaço produtivo de quem dorme pouco, porque há muito a fazer. Não porque está sobrecarregada, mas porque escolheu esse trabalho, sabendo que ia ser exatamente isso. Seu Cláudio tinha um número dela guardado na pasta de contatos do celular antigo. Havia trabalhado com ela em outro caso anos antes. Ela atendeu na segunda ligação, ouviu o resumo sem interromper e disse: "Preciso ver os documentos. Posso ir amanhã de manhã?" Ela chegou na manhã seguinte com uma bolsa grande, um bloco com abas coloridas e a capacidade específica de algumas pessoas de fazer a atmosfera de um espaço ficar imediatamente mais organizada apenas por estarem nele. Leu o documento de seu Cláudio, leu a medida cautelar, fez perguntas sobre a linha do tempo, anotou. Depois ficou em silêncio por alguns minutos. A medida cautelar foi concedida com base na alegação de que o usufruto estava ativo, ela disse. Mas a documentação que seu Cláudio tem prova que o usufruto foi cancelado legalmente 18 anos antes do leilão. Se o documento apresentado por Castilho diz que o usufruto estava ativo em 2024, ele está apresentando uma informação falsa ao juízo. Isso é litigância de má-fé, no mínimo. Potencialmente mais grave, dependendo de como o documento foi obtido ou modificado. O que acontece agora? Bianca perguntou. Agora eu peço a derrubada da medida cautelar com base na documentação original do cancelamento. Apresento ao mesmo juiz que concedeu o lacre e peço que o próprio processo de Castilho seja investigado quanto à validade dos documentos que apresentou. Quanto tempo leva? Dias, semanas, depende da pauta do juiz, mas com essa documentação não deve demorar muito. O cancelamento é claro, o registro é legítimo, o leilão foi regular. Do ponto de vista jurídico, a posição de Castilho é muito frágil. Foi 31 dias depois que a medida cautelar caiu. 31 dias em que Bianca não pôde entrar no porão, em que ficou trabalhando na fábrica de manhã e pesquisando a história de Eulino Barros à noite, em que aprendeu mais sobre direito de propriedade do que havia aprendido sobre qualquer coisa nos últimos anos, em que acordava às 5 e dormia tarde, e não reclamava porque havia coisas que ela controlava e coisas que não controlava, e havia aprendido muito cedo a distinguir entre elas. No 31º dia, doutora Patrícia Melo ligou às 8 da manhã. A medida cautelar foi revogada. O juiz determinou a retirada dos lacres e abriu investigação sobre a documentação apresentada por Castilho. Os advogados não conseguiram validar o documento de usufruto que apresentaram originalmente. Há indícios de que foi alterado. Bianca ficou em silêncio por 3 segundos. Obrigada, ela disse. Não me agradeça. A documentação era do seu Cláudio. Ele é quem salvou isso. Renato Castilho respondeu a processo por litigância de má-fé. O processo correu pelo prazo legal e, ao final, Castilho foi condenado ao pagamento de multa processual e custas do processo. Seus advogados sofreram representação junto à OAB por apresentar documentação cuja validade não conseguiram verificar. Nunca admitiu ter alterado o documento, mas seus advogados, nas audiências subsequentes, adotaram a posição estratégica de alegar que haviam sido mal informados pelo cliente.
o que juridicamente era equivalente a reconhecer o problema sem assumir diretamente a responsabilidade. As telas eram de Bianca. A avaliação formal das 43 obras de Eulino Barros durou 2 meses e foi conduzida por uma equipe de 3 peritos, 2 indicados por Mônica Estrela, um indicado pela Universidade Federal da Bahia, que havia sido trazida para dentro do processo depois que a tese de Marcos Vinícius Leão se tornou referência central para o trabalho de documentação histórica. O laudo final foi entregue numa manhã de segunda-feira num envelope grosso, com 26 páginas de análise técnica e histórica. Valor total de avaliação do conjunto, R$ 1.740.000. Mônica Estrela esteve presente quando Bianca abriu o envelope. Ficou olhando enquanto ela lia os números. Bianca leu a primeira página, depois a segunda, depois fechou o envelope devagar. Ficou olhando a parede do galpão por um momento. Depois disse: "Eu nunca tinha visto um número assim no mesmo papel com o meu nome." Mônica sorriu. "Agora você viu. A decisão de quais telas vender e quais preservar levou 3 semanas. Bianca não a tomou com pressa. Havia aprendido que pressa é um luxo que as pessoas ricas têm porque podem errar e corrigir. E que para quem não tem esse amortecedor, decisões importantes merecem o tempo que precisam." Ela pediu a Mônica para listar os compradores potenciais: museus, colecionadores, instituições culturais. Pediu para separar as propostas por tipo de comprador. Leu cada proposta. Revisitou o porão dezenas de vezes, olhando as telas, sentando no chão frio, tentando entender o que Eulino havia pretendido com cada uma. As 15 que ela preservou eram as que mostravam mulheres. Mulheres do mercado, mulheres com bacias, mulheres com crianças no colo, mulheres sentadas em calçadas olhando a rua. Não havia uma deliberação feminista articulada nessa escolha. Havia simplesmente o reconhecimento de que aquelas telas eram as que faziam Bianca sentar no chão e ficar quieta. E que objetos que te fazem sentar e ficar quieta são os que você guarda. As outras 28 foram vendidas. 6 para museus, 3 em Salvador, 1 em Recife, 1 em São Paulo, 1 no Rio. 18 para colecionadores particulares, todos verificados por Mônica, todos com histórico de preservação e interesse genuíno. 4 para instituições acadêmicas. O processo durou 4 meses e o valor final foi de R$ 940.000 após os custos legais e a comissão da galeria. R$ 940.000. Bianca olhou para o extrato bancário por um tempo razoável antes de fechar o aplicativo. A reforma do galpão levou 7 meses. Bianca contratou um engenheiro civil indicado por seu Cláudio. Um homem chamado Edivaldo Araújo, que havia reformado casas e galpões no Tomba por 30 anos e que entendia a lógica de construção antiga porque havia aprendido a construir no mesmo tempo em que os galpões haviam sido erguidos. A estrutura original foi mantida, as paredes de alvenaria, as vigas metálicas, o teto de zinco, que foi reforçado e impermeabilizado sem perder o som característico da chuva. O chão de cimento rachado foi restaurado em vez de substituído, preenchido nas rachaduras com uma argamassa que respeitava a cor original. O porão foi transformado. Os degraus de tijolo artesanal foram conservados. As paredes receberam iluminação embutida cuidadosa. O piso ganhou madeira de demolição tratada. As 15 telas preservadas foram instaladas na parede principal do espaço. A parede mais longa do galpão, 18 metros de comprimento, que havia sido preparada durante 2 meses com o mesmo cuidado que uma galeria especializada em obras históricas. Cada tela teve sua iluminação desenhada individualmente. Abaixo de cada uma placa de latão com o título da obra, a data estimada de criação e um parágrafo sobre a cena representada, extraído das cartas e do diário de Eulino,
quando havia correspondência, ou construído por Bianca com base nas pesquisas que havia feito ao longo de meses. O Centro Cultural Eulino Barros foi inaugurado numa sexta-feira de outubro. Havia 230 pessoas na calçada quando a porta abriu. Moradores do Tomba, professores da rede pública municipal, estudantes da universidade, pesquisadores, jornalistas e algumas pessoas de Salvador e Recife que Mônica havia contatado. Havia um buffet simples com comida do bairro, preparado por mulheres que Bianca havia contratado especificamente do Tomba. Havia uma faixa na fachada do galpão com o nome do centro em letras azul escuro sobre o branco da parede recém-caiada. Bianca ficou maior parte da inauguração no fundo do galpão, perto da parede das 15 telas, respondendo perguntas de quem se aproximava, mas sem fazer discurso. Não havia palanque, não havia microfone, não havia cerimônia formal, havia um espaço aberto e pessoas dentro dele, que era tudo o que ela havia planejado. Iracema chegou às 18 horas, uma hora depois da abertura, com um vestido azul que Bianca não havia visto antes. Veio sozinha. Valdemar não estava. Ela parou na entrada e ficou olhando o espaço por alguns segundos antes de entrar. Bianca a viu do fundo do galpão e ficou parada onde estava, esperando. Elas ficaram uma hora juntas, em silêncio, olhando as telas. Iracema não explicou, não pediu desculpa. Não disse nada sobre a madrugada de março, ou sobre a sacola plástica, ou sobre a fechadura trocada. Bianca também não disse. Havia distâncias que não fecham em uma tarde, e Bianca havia aprendido que forçar fechamento em coisas que não estão prontas para fechar não é cura, é apenas silenciamento. Mas quando Iracema foi embora, Bianca a acompanhou até a porta e disse: "Você sabe onde fica." Iracema assentiu. Bianca deixou a porta aberta. 4 anos depois da madrugada de março, em que havia sentado numa calçada com R$ 47, Bianca Ferreira tinha 23 anos e o Centro Cultural Eulino Barros era referência no circuito cultural do interior baiano. Havia 6 funcionários do próprio bairro do Tomba trabalhando no centro em tempo integral: recepção, monitoria, manutenção, curadoria educacional. O ateliê aberto funcionava 3 vezes por semana, com vagas gratuitas para jovens entre 14 e 25 anos. Havia uma biblioteca de arte com 417 títulos, construída título a título ao longo de 2 anos com doações e compras, com empréstimo gratuito mediante cadastro simples. O porão que havia guardado as obras por 44 anos havia sido transformado no espaço mais visitado do centro, uma sala de exposição permanente chamada O Porão de Eulino, com a estrutura original preservada e os ganchos enferrujados ainda nas paredes, agora iluminados, com o texto explicativo escrito pela própria Bianca. 2 dos jovens que haviam começado no ateliê como alunos estavam vendendo obras próprias em galerias de Salvador. Um deles, chamado Diego Santos, 18 anos, filho de uma das funcionárias do centro, havia sido selecionado para uma residência artística em São Paulo. Bianca havia lido a notificação da seleção em voz alta para a mãe de Diego no corredor do centro. E a mãe havia ficado parada por um momento com os olhos fechados antes de dizer obrigada, de um jeito que não era apenas obrigada. Seu Cláudio aparecia toda quinta-feira. Tomava café no ateliê, conversava com os jovens, às vezes ficava um tempo olhando as telas. Não havia sido contratado, não havia pedido nada, simplesmente havia adotado o centro com a naturalidade de quem reconhece um lugar onde pertence. Bianca havia instalado uma cadeira específica para ele perto da janela do ateliê, de onde entrava o melhor ângulo de luz da tarde. Dra. Patrícia Melo havia participado de 3 eventos no centro: uma roda de conversa sobre direitos de propriedade, uma palestra sobre acesso à justiça, uma sessão de orientação jurídica gratuita para moradores do Tomba.
Havia se tornado uma das colaboradoras regulares, conectando o centro com outros projetos da Defensoria Pública. Nunca havia cobrado um centavo de Bianca, e Bianca havia aprendido que há formas de retribuir que não passam por dinheiro e que o centro aberto e funcionando era a melhor forma possível. À noite, quando o centro fechava e os funcionários iam embora, e o bairro do Tomba ficava com aquele silêncio específico que o interior baiano tem depois das 21 horas. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença de calma. Bianca às vezes caminhava sozinha pelo galpão vazio. O mesmo cheiro de poeira vermelha ainda estava lá, preso nas vigas do teto, insolúvel, permanente. A chuva ainda soava de uma forma específica no zinco quando batia de lado, e às vezes ela parava e ficava ouvindo como havia ouvido naquela noite no colchonete de espuma, mas era diferente agora. O mesmo som com outro significado, o mesmo espaço com outra história. Havia algo que ela havia aprendido que não cabia num ensinamento simples, que precisava da história inteira para fazer sentido. Lugares abandonados não são lugares sem história. São lugares onde as histórias ficaram esperando. O galpão havia esperado. As telas haviam esperado. Eulino Barros, que morreu sem saber que suas obras sobreviveriam, havia deixado para trás algo que 44 anos depois encontrou as mãos certas. Não por destino, não por magia, por uma cadeia de circunstâncias que começou com um homem escondendo o que amava para protegê-lo e terminou com uma menina de 19 anos levantando a mão num leilão porque era a única coisa no mundo que ela podia comprar sem que o coração afundasse. Não havia uma lição simples nisso. Havia algo mais verdadeiro e mais difícil. Que às vezes o que parece o pior momento é também o único momento em que a decisão certa é possível. Bianca não teria ido ao leilão se Valdemar não tivesse trocado a fechadura. Não teria comprado o galpão se tivesse algum outro lugar para onde olhar. Não teria varrido aquele canto escuro com aquela atenção se não tivesse o tipo de concentração que só vem de não ter mais nada para distrair. A expulsão, a noite de março na calçada, os 3 meses no vestiário, não foram o preço que ela pagou para chegar aqui. Foram o caminho, e o caminho era parte do que ela era. A história de Bianca Ferreira nos mostra que algumas das maiores transformações começam com o que parece apenas devastação. Uma porta trancada, uma sacola plástica, R$ 47 numa madrugada de março. E numa tarde de sábado, num leilão quase vazio, uma mão levantada por uma razão que ela mesma não soube explicar, mas que no fundo era a razão mais simples e mais humana do mundo: querer ter um lugar que fosse seu. E o que ela fez com esse lugar, com aquele chão rachado e aquele teto com buracos e aquele porão fechado há 44 anos, é um lembrete de que o que herdamos não é sempre o que estava destinado a nós desde o início. Às vezes, é o que encontramos quando paramos de correr para onde os outros esperam que a gente chegue e começamos a varrer os cantos escuros que ninguém mais quis varrer. Eulino Barros criou arte em solidão por anos, escondeu o que amava para protegê-lo e morreu sem saber que alguém um dia ia encontrar e entender. Mas sua obra sobreviveu. E hoje, nas paredes de um galpão que foi ruína e agora é centro, 15 telas pintadas a óleo olham de volta para quem as olha, com aquela dignidade que era a marca de Eulino, a dignidade que ele via nos homens com chapéu de couro e nas mulheres com bacias na cabeça e que, sem saber, havia também colocado no próprio ato de criar, de guardar, de confiar que alguém um dia levantaria a tampa. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa acreditar que é possível reconstruir quando parece que não sobrou nada. Deixe nos comentários. Você teria levantado a mão naquele leilão? Você já apostou em algo que parecia impossível? E o que aconteceu? Adoro ler as histórias de vocês. As nossas histórias são parecidas mais do que a gente imagina.
E se você acredita em recomeços, em legados que atravessam o tempo, em arte que espera pelo momento certo, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana trazemos histórias de pessoas que encontraram algo extraordinário quando tinham menos do que esperavam. Obrigado por ter ficado até o final desta jornada. Às vezes, tudo o que você precisa é coragem suficiente para levantar a mão e depois não ter medo do que está do outro lado da tampa.